5 coisas que eu descobri quando eu comecei a despertar a minha espiritualidade. Eu quero compartilhar isso com você agora nesse vídeo. É um vídeo um pouquinho curto, mas com muito conteúdo para você que está passando por esse despertar da espiritualidade, que não se identifica muito bem com religião, mas que gosta também de estar às vezes dentro da religião, mas você está percebendo algumas coisas estranhas talvez aí na sua vida, e eu quero colocar aqui os 5 tópicos que mais fez eu me identificar dentro da espiritualidade. Se você não me conhece, meu nome é Alva Michele, eu sou terapeuta integrativa, sou escritora, eu falo de autoconhecimento, espiritualidade, sou taróloga também, e aqui eu trago essas reflexões sobre espiritualidade e autoconhecimento. Estou num ambiente diferente aqui, que eu estou no quarto, porque meu marido está de férias, e eu estou arrumada aqui porque eu vou para o aniversário do meu neto, e eu falei, eu vou fazer esse vídeo agora, porque se eu não fizer agora, eu não faço mais. Bom, primeiro tópico. Despertar espiritual não é viver em paz o tempo todo, isso é muito importante. É começar a enxergar o que antes você evitava. Às vezes dói, porque você passa a ver suas feridas, seus padrões e suas escolhas. Bom, isso é muito importante falar, porque as pessoas pensam que quem está despertando espiritualmente vão pisar no pé dela e ela só vai falar, ai, tá doendo. Não. Quando você está despertando a espiritualidade, alguém vai pisar no seu pé e você vai dizer, olha aqui, você pisou no meu pé. Doeu. Expressar aquilo que você está sentindo. Isso dói, isso eu não gosto, isso eu me sinto mal. Não gostaria que você falasse assim comigo, não gostaria que a gente repetisse essa situação novamente. São conversas muito sinceras que você acaba tendo, porque você está começando a ter um despertar de entender que espiritualidade não é ser uma pessoa zen. Você vai falar palavrão. Claro que tem situações, gente. Eu tenho um hábito de falar palavrão porque eu fui criada com muitos homens. Meus melhores amigos eram homens. Eu tenho uma jornada masculina em minha volta que, se eu não me posicionasse do jeito que hoje me posiciono para a vida, o mundo ia me engolir. E às vezes eu me sentia até muito idiota, muitas vezes, perto dos homens, né? Porque eu achava que aquilo que eles falavam era o certo. Mas como eu não vou falar agora sobre isso, eu vou falar sobre espiritualidade e sobre esse lance de você falar palavrão, por exemplo, né? Porque tem certas palavras que realmente, se a gente ficar repetindo, aquilo traz uma energia de vibração muito baixa. Então tem palavras que eu não gosto de falar, que é pior do que falar um palavrão. Entende? E isso é um hábito seu de questão de educação, ou questão de você melhorar seu linguajar, porque você está buscando mais leituras, e quanto mais você lê, mais você consegue ter um vocabulário um pouco mais rico, um pouco mais farto, porque você está lendo, então você acaba absorvendo mais palavras no seu vocabulário diário da vida, né? E isso não tem a ver com a espiritualidade, o fato de você falar ou não palavrão. Às vezes você está dentro de palestras, você percebe que tem, acho que é o Tony Robbins, se eu não me engano, eu não me lembro bem, que ele está falando uma coisa assim muito interessante e de repente ele solta um palavrão no meio que é para a pessoa acordar, para a pessoa despertar. Então isso não é bem associado, tá? Eu acho que é associado mais o palavrão com a religiosidade. Eu acho que uma pessoa que vende a religiosidade, ela de fato não combina muito bem com hábitos de palavrões. Outra coisa muito importante, que eu falei o quê? Sobre não é viver em paz o tempo todo, porque muito pelo contrário. Quando eu despertei da espiritualidade, eu vivi o pior caos da minha vida. Eu fui nas sombras, eu fui no limbo do limbo do limbo. Para entender, talvez eu precisasse passar por alguma coisa, porque eu estava repetindo um padrão, que aqui a gente fala sobre os padrões e escolhas. Eu estava repetindo alguns padrões, fazendo escolhas erradas, e eu precisei passar pelo limbo de tudo aquilo, entrar no caos, como a gente fala da carta da torre, entrar no eremita para olhar para dentro, ficar na carta do enforcado de ponta cabeça para olhar a vida de um outro ângulo que antes eu não conseguia enxergar, ou talvez eu tivesse observando em mim algumas procrastinações que antes eu não percebia. Enfim, eu passei por situações bem difíceis, mas que foi importante para o meu processo do despertar
da espiritualidade, o despertar da minha consciência, que nada mais é. O que é despertar da espiritualidade é um despertar da sua consciência. Então, nem sempre você está na paz quando você está espiritualmente despertando. Talvez você esteja nesse momento vivendo um caos porque você está despertando a espiritualidade e você não esteja entendendo que é esse seu despertar. Tipo, agora que eu resolvi cultuar, por exemplo, meus Exus e a vida ficou um caos. Por quê? Você está associando que eles são os culpados disso? Você está responsabilizando eles por isso também? Ou será que é uma repetição de padrão que nesse momento eles fizeram você enxergar isso? Eu estou fazendo Ho'oponopono e está dando tudo errado, não vou mais fazer. Será que o Ho'oponopono não veio para fazer uma limpeza de algo que você procrastinou durante muito tempo e agora você resolveu limpar? Assim como a oração São Miguel e assim como todas as coisas que a gente faz, que quando a gente acessa aquele lugar de espiritualidade, parece que está dando tudo errado, mas na verdade a gente precisa entender que está fazendo uma limpeza de algo que já está repetido há muito tempo, que não serve mais. 2. Nem todo afastamento é perda. Isso aqui é muito importante. Algumas pessoas se afastam porque não caminham mais a mesma direção que a sua, né? Isso pode fazer parte do seu crescimento. Quando a gente tem despertar de consciência e de espiritualidade, os assuntos mudam. E naturalmente as pessoas mudam também. Porque você vai querer conversar sobre esse assunto com seus amigos e eles não vão querer, eles não vão gostar. E não é que você vai abandonar os seus amigos, é que alguns assuntos você não vai conseguir mais conversar com eles. E tá tudo bem. O que você quer ser dentro do seu desenvolvimento espiritual para agradar o outro, porque o outro não quer que você converse sobre isso. Você vai encontrar outras pessoas que vão conversar sobre isso. Pode ser que naturalmente vocês se afastem, pode. Pode ser que você não... eles façam algum tipo de piada que você vai, poxa vida, nem respeita o meu momento, brinca com isso que eu estou vivenciando agora, e você mesmo se afaste porque você não está gostando, porque a gente tem que lembrar o seguinte, gente, sempre que um outro faz crítica sobre a gente, ele está falando mais dele do que da gente. Se eu entro aqui, né, no YouTube e eu olho um vídeo e o vídeo, esse vídeo me incomodou, eu que tenho que perguntar por que esse vídeo está me incomodando. Porque não é sobre a pessoa, ela está fazendo o que ela quer fazer, ela está falando o que ela quer falar, ela está se expondo do jeito que ela quer se expor. Se isso está me incomodando, talvez eu precise acessar aqui alguma coisa dentro de mim. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, naturalmente, esse afastamento vai acontecer, os assuntos serão outros, o grupo de amizades serão outros, e tá tudo bem. Você só precisa entender que esse é o processo, que você não tem que fiar a goela abaixo para o outro aquilo que dentro de você está falando sobre sua evolução, sobre o seu processo. Não é responsabilidade do outro os seus processos de autoconhecimento e espiritualidade. 3. A espiritualidade não substitui o autoconhecimento. Sempre que eu falo separado, né? Espiritualidade e autoconhecimento. Orar, meditar ou fazer práticas espirituais é importante. Mas também é preciso olhar para si, é o que eu falo da carta do eremita, olhar para dentro, né? Assumir responsabilidade e trabalhar as próprias emoções. Onde você vai descobrir isso? Dentro da sua terapia, com o seu terapeuta aí que você faz terapia. Você vai olhar para suas sombras, olhar para suas dores, aquilo que incomoda, por que eu ajo desse jeito, por que as coisas são dessa forma, trazer questões para dentro de você, trazer questões para sua vida, entender, né, dar nome aos seus sentimentos, porque autoconhecimento é isso. Eu tô com raiva por quê? Eu tô triste por quê? Eu tô com inveja por quê? Todos nós passamos por todos esses sentimentos. Eu só preciso dar nome, saber dar nome àquilo que eu estou sentindo, né? E orar e meditar, né? Eu preciso entender que isso é a alimentação da minha alma, do meu espírito. É uma conexão espiritual com a divindade, seja lá que nome que você quer dar. Eu preciso parar agora para meditar, para estar em estado de presença. Meditar é ficar zen e sumir os seus pensamentos? Não, porque se você sumir os pensamentos, você já não está mais aqui, né, meu bem? Você já partiu dessa para melhor, já foi de arrasto para cima. Você precisa estar
com você. A meditação, você já falei sobre isso em algum vídeo, você pode meditar lavando louça, olhando a espuma, vendo o detergente, o sabão, a água caindo, como aquela panela pode ficar mais clara, sem estresse. É o momento de ir ali, ó, prestando atenção. Eu estou fazendo o quê? Lavando louça. É esse o meu momento presente. Os pensamentos, eles vão passando. Isso é estado de presença. E meditar é estar aqui. Eu estou aqui nesse momento. Eu não estou no futuro e eu não estou no passado. Eu estou aqui comigo mesmo, com o meu corpo, com meus sentimentos, com as minhas dores, com as minhas tristezas, com as minhas mágoas, com a minha felicidade, com a minha angústia, com você com você. E isso é o autoconhecimento, mas a meditação faz com que você se conecte também com a sua espiritualidade. A oração também faz com que você se conecte com a espiritualidade. E aqui fala fazer práticas espirituais importantes, mas também precisa olhar para si e assumir as responsabilidades, né? Porque quando a gente também coloca o que é o autoconhecimento, o que é a espiritualidade? Se eu coloco responsabilidade para tudo que der errado, eu atribuo a Deus, ao diabo, ao meu amigo que me botou nessa furada, a fulano que fez isso comigo, nananã, tudo eu arrumo um culpado, eu não estou desenvolvendo o meu autoconhecimento, porque eu preciso assumir as minhas responsabilidades dos meus atos. Aquilo que eu fiz, aquilo que não foi legal, aquela escolha que não foi numa hora certa, não era nesse momento que eu deveria ter feito escolha, eu me precipitei, ou naquela situação eu não me posicionei, eu fui imparcial e isso me trouxe consequências. Enfim, uma série de coisas que a gente vai despertando, né, o autoconhecimento, como de novo, sobre o despertar da consciência, e assumindo responsabilidade sobre as escolhas. E aí sim eu me conecto espiritualmente com o sagrado. 4. O silêncio também é uma resposta. Existem momentos em que parece que Deus ou a espiritualidade, isso é muito bom, gente, não responde. Muitas vezes esse silêncio é justamente o espaço onde você amadurece. Isso acontece muito com a leitura de cartas, né? A gente fala assim, não existe nada gravado na pedra, nem nada determinado. Tudo determinado, como se aquilo dali fosse acontecer daquele jeito. Tudo pode mudar a partir do momento que a gente faz escolhas. Tem até um filme chamado Mistério da Libélula. Cada escolha que faz vai mudando a história. E aí eu faço uma leitura onde a previsão e não a precisão. A previsão que pode ser que aconteça na primavera. O que é a primavera? Né? Setembro a dezembro. Aí eu já fico, chegou a primavera. Vai acontecer. Agora vai acontecer. Eu já não penso mais em nada. Só que chegou a primavera e a resposta daquilo que eu quero. E passa outubro, e passa dezembro e eu começo a ficar agoniada, porque a resposta que a taróloga disse era na primavera. Qual? De que ano? É esse ano mesmo? Primavera de que lugar? Você está em que país? Mas o que eu fiz para atrapalhar o processo? A ansiedade. Eu coloquei a carroça na frente dos bois. Eu coloquei a ansiedade na frente. E eu estraguei, atrapalhei, porque o fluxo da vida é como uma corrente da água na cachoeira que cai, do rio. É o fluxo. Eu não coloco uma pedra, a água vai impedir? Não, a água vai, ela vai passar por cima, por baixo da pedra, de algum jeito ela vai passar. Mas eu quero atrapalhar o fluxo daquilo, botando pedra, botando tijolo para atrapalhar aquilo, porque eu quero botar barreira. Qual é a minha barreira? A minha ansiedade. E aí, muitas vezes as coisas não acontecem porque talvez aquele silêncio precise acontecer. Não vai acontecer enquanto você não estiver preparada, enquanto você não tiver maturidade, enquanto você não souber lidar com outras questões da sua vida, enquanto você colocar isso como prioridade, isso atrapalha. E como eu venho questionando muito sobre essa coisa de Deus e responsabilidade de Deus, eu acho que muito de um momento, né, que há um tempo para tudo e há um momento para tudo, e não é que Deus não esteja me olhando, porque eu acho assim, é muito egocêntrico da minha parte, muita vaidade da minha parte, achar que Deus está parando tudo para me dar tal coisa, ou que Ele tem que parar tudo
porque eu tô gritando aqui para ele olhar para mim. Acho que isso é muito egocentrismo. Não acho desse jeito, eu acho que as coisas não acontecem porque não tem que acontecer, ou se acontecem atrasadas é porque eu atrapalhei de alguma forma com a minha ansiedade, porque é uma vibração, é uma energia, é uma frequência. Enquanto eu não entendo que isso tudo é uma frequência, eu não consigo me alinhar com aquilo que eu quero. Então, muitas vezes o silêncio, né, não tem resposta para aquilo, é porque não tem resposta para aquilo. Ou se tem resposta e não acontece, eu preciso entender em que momento eu estou atrapalhando, me enfiando numa coisa que eu poderia esperar e me metendo, né, no poder da espiritualidade, no poder de Deus agir na hora que tem que ser. E 5, o maior milagre é a transformação interior. Antes de mudar as circunstâncias, a espiritualidade muda a forma como você enxerga a vida. E quando você muda por dentro, suas escolhas também mudam. Ah, gente. Essa transformação interior é... Ai, deu vontade até de chorar aqui. Ela é tão grandiosa e tão genuína que você não força essa transformação. Você vai tomando maturidade sobre algumas situações da vida, de isso aqui não era para ser, isso aqui é para ser, ai, aconteceu agora. É a tal da espera que eu acabei de falar, né? Eu não tenho como mudar as circunstâncias do passado, eu não tenho como mudar tudo que aconteceu, do jeito que eu fui, que eu errei, que eu poderia ter melhorado, eu não tenho como mudar, aconteceu do jeito que tinha que ser. Agora, daqui para frente o que eu posso fazer para melhorar, daqui para frente o que eu posso fazer para não cometer as mesmas falhas do passado. Então, eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso transformar o meu presente para que o futuro seja diferente. Então, conforme eu vou mudando, a espiritualidade também vai mudando. Você muda de ideia, você pode mudar de opinião, você pode mudar de roupa, de cabelo, você pode mudar de casa, você pode mudar de tudo. Por que você não pode mudar de ideia do que você achava que era desse jeito, passou a não ser? Isso faz parte, entende? Então, quando você muda por dentro, suas escolhas também mudam. Assim, um dia eu fui muito feliz católica. Um dia eu não fui mais feliz católica. Por quê? Que eu vou ser julgada por isso? Eu era feliz porque aquilo me preenchia, porque eu tinha questão muito forte da religiosidade. Foi uma escolha que a minha mãe fez, não foi uma escolha que eu fiz. Eu entrei naquele universo, eu fui conduzida àquilo. Depois aquilo passou a não fazer mais sentido para mim, e eu mudei de ideia, mudei de opinião, mudei de religião, mudei de ponto de vista. E toda vez que alguém fala assim, nossa, mas você já mudou de novo, você mudou de opinião de novo. Nossa, por quê? Porque você está incomodada com algo estagnado na sua vida que você não você é incapaz de mudar? Por isso você está incomodado com a minha mudança? Porque sempre pensar, o que eu falei lá no início, é sobre o outro. Toda vez que você vem aqui, você fala uma coisa, você tenta me atacar aqui nos seus comentários, é sobre você isso, não é sobre mim. É sobre suas sombras. Se você me elogia, se você fala, nossa, esse conteúdo chegou até mim, foi bom, fez sentido, ou esse conteúdo, vou pensar sobre o que você falou, é sobre você está aberta a pensar, você está aberta a trazer questões para dentro da sua vida, porque é muito sobre você. Mas quando você vem aqui e escreve um comentário que você me ataca, em que lugar que você está me atacando? Por que você está me atacando? Será que isso não te incomodou porque está dentro de você, esse incômodo? Talvez. Então a gente precisa pensar sobre como é esse desenvolver da espiritualidade e até que ponto, né, eu estou negligenciando isso dentro de mim e até que ponto eu estou responsabilizando a espiritualidade em tudo o que acontece na minha vida. Tem coisas que eu realmente sou responsável, tem coisas que você é responsável, tem coisas que faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e humano, e tem coisas que faz parte da espiritualidade resolver, né? E é isso, eu quero saber de você aí. Qual foi a maior lição
que você teve na vida, no seu despertar da espiritualidade, no seu despertar de autoconhecimento, mas principalmente da espiritualidade, né, que a gente está falando. Quero muito poder trocar essa experiência com você, quero conversar, quero te conhecer, quero que você me conheça um pouco mais. Me conta, qual foi o processo seu de despertar da espiritualidade? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta e vamos criar cada vez mais esse vínculo aqui. Um beijo, gente, se cuida e até a próxima. Tchau!